Povo do futebol subversivo, bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai estabelecer aqui uma discussão bastante polêmica, que é a final única da Libertadores. Mas antes de mais nada, aquele convite de sempre, se inscreva aqui no canal, acione o sininho, nos ajude a atingir mais pessoas compartilhando esse vídeo. Então, vamos sem mais delongas para a nossa discussão final única da Libertadores. E a pergunta que fica, final única, foi uma boa? Olha, depende. Eu acho que a grande resposta é que não tem uma resposta correta. No primeiro momento, ela foi bem recebida até pelos torcedores, né? Fica também aquele lado de ansiedade, né? De um jogo de ida e um jogo de volta. Então, que o time que de repente não jogou tão bem pode se recuperar no segundo jogo. E a final única, ela traz aquela questão da Copa, né? Hoje, acabou, é o dia, vai se definir em 90 minutos, se não tiver prorrogação é pênalti, mas sai um campeão hoje. Nesse aspecto, a final única não é ruim, ela é até bacana, ela é bem pensada nesse aspecto esportivo, né? Torna um pouco mais neutro também a questão das torcidas, o que pode, de certa forma, equilibrar a final. Entretanto, a gente tem os problemas típicos disso acontecer na América do Sul, porque, lembrando, né, a primeira final em 2019, a Conmebol estabeleceu que 2019 seria o ano inaugural desse sistema, decidiu pela final em Santiago do Chile, mas chegando próximo à data da final da Libertadores, já com os times classificados pós-semifinal da Libertadores, o Chile entrou tendo uma série de protestos políticos, o que acabou inviabilizando a final no país. E com isso a Conmebol teve que deslocar a final para Lima, no Peru, o que já gerou alguns transtornos, porque Lima já não era tão perto do Brasil, assim como da Argentina, que são os países dos clubes finalistas daquele ano, e também porque teve uma certa dificuldade, né, das pessoas encontrar deslocamento nesse curto espaço de tempo, fora que algumas pessoas já tinham reservado hotel, passagens aéreas para Santiago. Mas isso aí a gente entende também que não tinha como prever, né? Era uma questão que saía um pouco da alçada aí da própria Conmebol. Fato é que no ano seguinte a gente teve a final no Maracanã, expectativa grande do Flamengo, né, atual campeão, disputar um tricampeonato em casa, né, no seu estádio, no Maracanã, mas a final foi disputada por dois clubes paulistas, Palmeiras e Santos. Não tivemos maiores problemas, porque são dois clubes brasileiros, cerca de 6 horas de viagem de ônibus ou uma ponte aérea com preço relativamente acessível, garantia, né, a presença do torcedor, apesar desse jogo ter sido realizado com parte do Maracanã fechado por causa da pandemia. Então foram só alguns convidados que tiveram direito, né, a estar no estádio nessa final de 2020. Em 2021, novamente uma final entre clubes brasileiros, Flamengo e Palmeiras, dessa vez em Montevidéu, o que também é um país perto relativamente do Brasil, mas que poderia ter gerado problemas caso finalistas fossem de outras regiões da América do Sul. Flamengo e Palmeiras tiveram um grande percentual de torcedores no estádio, nitidamente bem maior do que o público local, até porque, como eu disse, o deslocamento também não era tão difícil, apesar de não ser tão acessível às pessoas também se deslocarem, né, numa viagem de 30 horas, 20 e poucas horas, e também pagar um ingresso, né, em dólar para estarem lá. Mas até aí tudo bem, ainda foi possível realizar essa final única. A grande polêmica fica por conta de 2022. Eu já destaquei aqui alguns pontos, né, da distância geográfica, mas em 2022 isso ficou mais evidente. Isso porque em Guayaquil, no Equador, a distância para o Rio de Janeiro é de cerca de 93 horas de viagem terrestre, a distância para Curitiba é de cerca de 80 e poucas horas também por viagem terrestre, o que vai deixar
praticamente inviável que as torcidas de Atlético Paranaense e de Flamengo estejam em grande número em Guayaquil. O que vai acontecer? O estádio provavelmente vai estar com vários locais vazios numa final de Libertadores que vai ser mostrada para todo mundo. Então, o questionamento que fica, na América do Sul, com as distâncias geográficas que a gente tem, como sanar isso com esse formato da Conmebol de final única, né? Fica essa indagação, porque a gente não tem, né, um grande transporte entre os países aí de malha ferroviária, tá, por malha terrestre também, de carro, né, carro, ônibus, as distâncias são enormes, e você tem as passagens aéreas que sobem absurdamente nesse período. As empresas aéreas se aproveitam dessa logística, desse anúncio antecipado pela Conmebol, e já sobem as passagens aí bem além do que é o preço habitual. E por falar em preço, a gente não pode sair também da discussão do preço dos ingressos. O preço dos ingressos para a final, como ela é organizada pela Conmebol e não pelos clubes, ele é feito em dólar. O ingresso mais barato para a final do próximo dia 29 é de $200, 2 clubes brasileiros, isso dá cerca de R$1.000, R$1.100 por um ingresso, fora o gasto que a pessoa vai ter de hotel, deslocamento, isso se conseguir o hotel, porque a cidade de Guayaquil não tem uma estrutura que comporte, né, a chegada dessas milhares de pessoas numa mesma data. E para o público local, a realidade é a mesma, né? O público também do Equador teria que pagar um ingresso em dólar para ver um confronto entre dois times que não são do seu país, o que poderia também gerar aí uma baixa expectativa de público para o dia 29. Então a gente fica aqui aguardando como que a Conmebol vai solucionar esse problema, se ela vai garantir cortesias, enfim, para que a gente não veja arquibancadas vazias, igual aconteceu agora na final da Copa Sul-Americana. E eu já entrei, né? Qual a solução? A solução primeiro, chamar os clubes. Eu acho que o que falta para a Conmebol é o diálogo com os clubes, pelo menos os principais clubes da América do Sul, para entender, né, se essa final em jogo único ela é aceita pelos clubes, ela está sendo rentável pelos clubes, como que está se dando as questões comerciais nessas finais, fazer um balanço mesmo nessas primeiras 4 experiências. Uma outra solução bastante viável, que é para atrair o público local, seria você criar uma política de preço de ingressos com base na moeda local, dentro da realidade local. Eu tenho certeza que se o ingresso tivesse na faixa de preço do que é um jogo do campeonato equatoriano, um jogo da seleção equatoriana, com certeza o estádio estaria bem mais cheio com o público local da cidade de Guayaquil e de outras cidades equatorianas. E a gente também precisa discutir o formato dessa final, né? Porque, como eu disse lá no início do vídeo, a gente tem um jogo único que tudo se define em 90 minutos, me agrada, eu sou favorável. Se você não for, eu quero que você comente aqui, dê sua opinião, mas a gente também tem que ver com os clubes, né? Se a melhor forma seria, de fato, esse jogo único, ou para eles, tecnicamente, esportivamente, jogos de ida e volta, cada um no seu estádio, enfim. Poderíamos também rediscutir, se não é do caso de voltar às antigas Libertadores, jogo de ida e volta, dando 2 resultados aí diferentes, um terceiro jogo em estádio neutro. Poderia ser uma hipótese também. Fato é que a gente está indo para o 4º ano de final única, onde a gente teve esses problemas que foram elencados. Provavelmente vamos ter um jogo bastante esvaziado em termos de público na arquibancada, mas com hegemonia muito grande dos clubes brasileiros. Mas esse é assunto para outro vídeo e a gente volta aqui. Deixa seu comentário, hein? Quero saber o que você pensa sobre a final única da Libertadores da América e quem vai ser o campeão.